De uns dias pra cá eu andei vendo que muita gente ainda quer explicações em relação às atitudes da Meleys em House of the Dragon e do Drogon no final de Game of Thrones. Então eu resolvi fazer uma pausa na nossa série de vídeos aqui da Era dos Heróis e das grandes personalidades do mundo de Gelo e Fogo, para falar um pouquinho especificamente sobre esses dois momentos. Aqui eu vou, além de explicar o que aconteceu, falar o que deveria ter acontecido nessas duas situações para fazerem sentido com as coisas que o Martin nos conta em relação aos dragões. Tanto da Meleys de não ter matado todos os verdes ali em A Casa do Dragão, quanto do Drogon de ter poupado a vida do Jon Snow no final de Game of Thrones. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é um dia pra gente falar de dois momentos bem específicos do mundo de Gelo e Fogo das séries de live action, um em Game of Thrones e o outro em House of the Dragon. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui e também, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre os dragões e tudo mais, a gente tem um monte de vídeo falando de dragão, falando da anatomia deles, falando dos dragões mais poderosos, falando um pouquinho mais de cada um dos dragões de House of the Dragon, então depois assistam que tá tudo linkadinho neste vídeo aqui. Só lembrando, eu vou falar o que aconteceu, por que aconteceu e depois falar o que deveria ter acontecido para as coisas fazerem sentido. E vamos começar pela Meleys. A Meleys, ela, no momento da coroação do Aegon, no momento onde a traição em relação a Rhaenyra e a vontade do Viserys se tornava pública perante toda a Westeros, a Meleys se solta lá do Fosso dos Dragões junto com a Rhaenys, a sua montadora, fica de frente para todos os verdes ali e não solta fogo. A Rhaenys não falou Dracarys e a Meleys também se segurou para não matar aquelas pessoas. Ela dá uma baforada ali de vento só para passar um recado, para dizer, se eu quisesse eu mataria todos vocês, mas ela não mata. Isso deixou muita gente confusa, falou, porra, a guerra acabaria ali, não sei o que, estaria tudo resolvido. Então, o que aconteceu? Antes de eu continuar explicando, eu vou deixar para vocês um trechinho do nosso podcast de House of the Dragon, que a gente lançava toda semana lá, falando do episódio, onde o Pin fala um pouquinho dos motivos para que a Meleys tenha se segurado. E esse ponto também da Rhaenys, não falar da Kerys ali acabar, tem também um ponto, primeiro, tem a questão do nome dos Velaryon, que acabaria ali, porque ela se tornaria uma regicida, e é isso, acabou pra ela. E tem um outro ponto que, fazendo isso, ela valida a coroa do Aegon também, né? Então isso é só desvantagem pra Rhaenyra. Então tem esse ponto também. Lógico, eu acho que esse lado mãe que você comentou era muito mais forte, mas também tem esses detalhes também que não é vantajoso pra ela. Por isso que eu acho que ela é a craque do jogo ali, porque ela não foi na emoção, ela foi puramente na lógica e sabendo exatamente o que ela tava fazendo pra ser vantajoso pra ela lá na frente. Então, tipo assim, que fantástica. Então, basicamente, o que ele fala aí é que, neste momento, o Aegon II tinha sido coroado. Só que era uma coroa de usurpador, certo? Certíssimos. Só que se ele morre com essa coroa, se ele morre neste momento, isso seria legitimado. Então ele morreria como um rei. Sendo ele um rei por direito, por herança, ou porque ele usurpou o trono, ele morreria como um rei. Além disso, isso mancharia todo o reinado da Rhaenyra que viria a seguir. Ele começou a partir da morte do irmão dela, ele começou a partir de um regicídio. E a Rhaenys também estaria acabada perante o Westeros. A gente sabe que tem muitas coisas aí repugnantes que as pessoas fazem nesse mundo, inclusive o Aegon ter feito isso com a irmã dele é uma dessas coisas, mas a honra ainda dita muito em relação ao nome das famílias e a herança que essas famílias vão deixar para o futuro. A Rhaenys ali matando um parente dela, matando um filho do primo dela ali, ela se tornaria assassina de parentes e regicida. Ela acabaria com ela mesma e também com o nome dos Velaryon. Além disso, essa guerra ainda não era dela, né? Ela não tinha decidido se ela se manteria em cima do muro ali ou se ela ajudaria a Rhaenyra. Ela só decide ajudar a Rhaenyra depois que ela vai lá para a Pedra do Dragão e vê que a Rhaenyra queria resolver tudo de uma forma pacífica. A própria Rhaenyra fala, se essa guerra se tornar algo físico, né, com assassinato e tudo mais, não vai partir de mim, vai partir deles. Por quê? Porque ela só queria fazer a vontade do pai dela. A Rhaenyra só queria fazer a vontade do Viserys. Ela sabe que o Viserys amava a Alicent, ela sabe que o Aegon é irmão dela e é filho do Viserys, e ela sabe que qualquer coisa que ela fizesse fisicamente contra essas pessoas, mancharia também a vontade do pai. O pai dela lá de cima amou muito ela, eles se amaram muito, e ele ficaria triste de ver isso,
né? Então ela preservou essas pessoas e ela queria preservar até o último momento. Quando os verdes rompem essa linha de uma guerra fria, digamos assim, e matam o Lucerys, aí sim a Rhaenyra vai começar a agir de uma forma que ela não queria agir. A gente sabe que a primeira atitude que o dragão vai tomar em situações como essa é de ataque, mas quando ele não tem um montador ali pra dar a ordem, digamos assim. A relação de dragão, de montador e montaria, ela é muito forte, a gente sempre falou isso aqui. E a da Rhaenys com a Meleys, neste momento da história, era a mais forte de todas. Então, entre todos os dragões que a gente tem ali, Syrax e Rhaenyra, Daemon e Caraxes, a relação mais forte e mais antiga de todas era a da Rhaenys com a Meleys. A Rhaenys, se falasse o Dracarys, a Meleys ia acabar com tudo ali, sem dúvida nenhuma. Mas ela obedece também às intenções da sua montadora, porque as duas têm uma relação muito forte. Algo que nem precisa ser falado. A Rhaenys não falou nada pra Meleys dar o recadinho, dar aquela baforada e vazar. Ela sabe o que a Rhaenys queria e ela fez o que era pra ser feito. Ela só foi embora dali pra depois deixar a Rhaenyra decidir o que queria fazer. Ou seja, neste caso aqui, o que a Meleys fez junto com a Rhaenys ali de não matar os verdes faz total sentido com tudo que a gente aprende dos dragões. Eles dificilmente vão desobedecer a ordem do seu montador. É uma relação de igual para igual ali, onde eles se respeitam muito, né? Então a Meleys não mataria essas pessoas sem que a Rhaenys quisesse isso. E a Rhaenys, como o Pin disse também no trechinho que eu mostrei, ela foi muito fria, por quê? Porque ela não é uma novata nesse jogo. Ela sabia o que ela estava fazendo e ela sabia tudo o que acarretaria ali se ela tivesse falado Dracarys. Agora o caso do Drogon é muito diferente e não faz sentido nenhum o que aconteceu ali. Primeiro, a gente tem que lembrar que D&D, que são os caras que estavam por trás da série de Game of Thrones, quando parou de seguir os livros ali, eles perderam completamente a noção das coisas que eles fizeram ali. E eles não tinham muito respeito à obra do Martin. Isso revolta muita gente. E esse caso do Drogon aqui é um dos principais. O que aconteceu na cena? O Jon Snow matou a Daenerys. E o Drogon chegou ali logo em seguida, pegou o corpo da Daenerys, poupou a vida do Jon Snow e queimou o trono de ferro, né? Então eles quiseram passar uma mensagem simbólica de que o Drogon entendeu que o trono de ferro que foi o culpado pela morte da Daenerys e não o Jon Snow, que tava com a faca na mão e com o corpo dela ali esfaqueado, né? Foi o trono de ferro e aí o dragão, com a sua inteligência, soube entender isso e poupou o Targaryen que tava ali, que era o Jon Snow, e levou a Daenerys embora de uma forma meio que pacífica, digamos assim, né? Travando ali uma linha de violência e tudo mais. Só que, gente, como eu já disse antes aqui, a própria Daenerys fala isso também em Game of Thrones, o primeiro instinto do dragão é de atacar. E sempre, sempre, sempre que o dragão sentir que o seu montador está ameaçado, ou que está morto ali na sua frente, ele vai agir para honrar aquele montador. Ele vai vingar a morte do montador ou ele vai protegê-lo. A própria Rhaenyra em House of the Dragon mostra muito bem a relação de dragão, montador e montaria, de uma forma que Game of Thrones meio que tentou mostrar, mas nesses momentos foi muito falho, né? A Rhaenyra até fala pro Otto, se alguém tentar fazer alguma coisa comigo, saibam que a Syrax ela é muito protetora. Sir Criston, please escort the princess to safety. Take care not to startle Syrax, my lords. She's rather protective of me. O Caraxes do Daemon, por exemplo, é a mesma coisa. No caso da Meleys, muito provavelmente, o Caraxes teria queimado todo mundo porque o Daemon ia querer isso. O Daemon, ele não é tão frio quanto a Rhaenys era. O Daemon, ele é muito mais esquentadinho, né, digamos assim. Imaginem se alguém fizesse alguma coisa com o Daemon ou com a Rhaenyra na frente da Syrax e do Caraxes. Morreria na mesma hora. E não tem essa de, é que o Jon é Targaryen. Não tem nada a ver. Vocês vão ver aí em House of the Dragon uma porrada de Targaryen lutando. A Vhagar, que era um dragão Targaryen, matou o Lucerys, que é um Targaryen, filho da Rhaenyra, né? Então isso não importa muito. E de novo, nessa situação do Lucerys e da Vhagar aí, a gente também tem um outro exemplo de que o primeiro instinto do dragão é o de atacar. Foi com o Arrax. O Arrax sabia que ele contra a Vhagar não teria chance. A única chance dele é de fugir. Só que ele sentiu o Lucerys ameaçado. E o primeiro instinto do dragão é de atacar. Independente de qualquer coisa, ele achou que ele poderia ganhar um tempo com isso, que ele poderia salvar o Lucerys atacando. Ele se sentiu acuado, assustado, e o dragão, ele sente muito do que o seu montador está sentindo. Então ele sentiu o Lucerys ali com medo e ele tentou agir pra meio que proteger o Lucerys, sabe? Todos os sentimentos do filhotinho Lucerys, o filhotinho Arrax estava sentindo, e ele agiu conforme isso tudo. Então, o Drogon,
mataria o Jon Snow. Pra essa cena fazer sentido, a primeira coisa que o Drogon faria é matar o Jon Snow. A gente sabe que os dragões, eles são sim inteligentes, mas eles ainda são criaturas que resolvem tudo primeiramente na força, tá? Não tem essa de Targaryen, não tem essa de que ele entendeu que o Trono de Ferro era o culpado e tudo mais. Ele poderia até queimar o Trono de Ferro depois, entendendo isso, mas o primeiro instinto dele ali seria de matar o Jon Snow. Isso é o que deveria ter acontecido e era isso que faria sentido. Depois, ele queimaria o trono, ele levaria o corpo da Daenerys, seja lá pra onde ele levou. Ele pode ter levado pra algum lugar que ele saiba que a pessoa possa ressuscitar a Daenerys. Ele pode ter levado ela pra Pedra do Dragão pra que ela morra perto dos ancestrais dela e tudo mais. Mas assim, a obra inteira nos mostra que a ligação mais forte é do dragão com o seu montador. Não é de um dragão Targaryen com qualquer outro Targaryen, não é de um dragão entendendo a situação e pensando de uma forma filosófica para agir, não. É dele com o montador, é simples isso, entendeu? Se alguém ameaçar a Rhaenyra, a Syrax vai intervir. A Rhaenyra estava tendo um filho, a Syrax estava em outro lugar, não estava acontecendo nada com ela e ela estava sentindo toda a dor do parto da Rhaenyra. Essa cena é muito significativa. O Caraxes e o Daemon não precisa falar nada pro Caraxes, o Caraxes aparece. A gente explica isso também em um outro vídeo que tá linkadinho aqui em cima. Então, nunca na face da Terra, o Martin escreveria esse momento do Drogon com o Drogon deixando o Jon Snow vivo. O Jon Snow poderia sobreviver escapando do Drogon. É bem improvável, mas ele poderia conseguir fugir ali, se enfiar em algum canto e escapar. Mas o instinto do Drogon seria de atacar, e se o fogo do Drogon pega no Jon Snow, sendo o Jon Snow Targaryen ou não, ele vai queimar. Vocês também tem que parar um pouco com essa ideia de que o Targaryen ele é imune a fogo. A gente já falou disso também em um outro shorts que tá aqui em cima, também no nosso podcast. Depois ouçam lá que são episódios bem legais. A gente fala sobre o episódio e também comenta várias curiosidades sobre isso também. O Targaryen, ele é mais resistente ao fogo do que um humano comum, mas ele não é completamente imune. A Laena Targaryen, por exemplo, ela é uma Targaryen, né? Ela leva o nome ali de Laena Velaryon, mas ela tem sangue Targaryen, porque se ela não tivesse, ela não conseguiria montar a Vhagar. Ela é filha da Rhaenys Targaryen, ela é uma Targaryen, ela tem sangue Targaryen, só que ela foi morta por fogo de dragão da Vhagar. Esse caso da Vhagar também é bem importante da gente citar aqui, porque foi uma das raras vezes onde um dragão se recusa, de primeiro momento, a obedecer a ordem do seu montador. A Laena pediu pra Vhagar queimar ela mesma, ela ia morrer e ela queria que a Vhagar que matasse ela. E a Vhagar não quis matar. Então assim, a Vhagar recebeu a ordem da sua montadora de matar a própria montadora. E ela tentou negar, porque ela tem que obedecer a ordem da Laena, mas ela não quer matar a Laena, né? E a Laena pede mais vezes, e a Vhagar vai lá e faz isso. Já em relação a Vhagar desobedecer uma ordem do Aemond, é uma conexão ainda muito frágil. O Aemond não consegue controlar a Vhagar. Ele dá esses indícios em diversos momentos, ele pediu ali, só que a Vhagar é um dragão da conquista. Ela quer ação, ela aceitou o Aemond como montador, mas ele ainda precisa se provar muito para que ele consiga controlá-la da forma que um dragão geralmente obedece o seu montador ali. Ele ainda não tem isso vai acontecer no futuro possivelmente, mas nesse momento aqui ele não tinha. Por isso que mesmo ele pedindo para Vhagar não atacar o Lucerys e o Arrax, ela foi lá e atacou. E a gente também falou disso, sobre como isso vai acarretar nas próximas atitudes do próprio Aemond, em outros vídeos e no nosso podcast também. Então basicamente o que aconteceu com a Melaence estava certo, ela não matou por conta de todos esses motivos que a gente falou aqui e em respeito à decisão da sua montadora, já que a relação delas é a relação mais forte que a gente tem em Casa do Dragão até agora, entre todos os dragões e seus montadores. E no caso do Drogon isso não faz sentido nenhum. O primeiro instinto do dragão é atacar, e ele mataria o Jon Snow antes de fazer qualquer outra coisa naquele momento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu curtir, porque ajuda bastante a gente. E também olhem os outros conteúdos sobre dragões, sobre o mundo de Gelo e Fogo e também sobre outras franquias de cultura pop. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.